Oração é a nossa oração nessa noite. Querido, abra a sua Bíblia, vamos abrir a palavra de Deus. Estamos encerrando nessa noite essa série sobre família, pedindo a Deus que o Senhor esteja abençoando os nossos lares, abençoando as nossas famílias. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia. Abra lá a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 45. Irmãos, eu gostaria de lhes falar nessa noite sobre uma questão seríssima na vida eu diria, da maioria, se não da totalidade das famílias, e como enfrentar e como vencer essa questão tão séria na sua vida e na vida da sua família. Você já vai descobrir isto. Então abra lá em Gênesis capítulo 45, versículos 7 e 8. Depois nós vamos para o 50. Gênesis 45, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Palavras de José para os seus irmãos, quando se deu a conhecer a eles no Egito. Agora você passe 2 páginas adiante, capítulo 50, último capítulo de Gênesis 50, de 18 até ao 24. Abra lá e veja, diz assim a palavra de Deus: Depois vieram também os seus irmãos, depois que o pai morreu, depois que o pai foi sepultado, vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele, curvaram-se diante dele e disseram: Eis que nós somos teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para fazer o que se vê nesse dia, isto é, conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. José, pois, habitou no Egito, ele e a sua casa e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Pai, aqui está a tua palavra, palavra do Senhor, palavra de Deus, palavra revelada, palavra inspirada, palavra para os nossos corações. Deus, eu lhe peço agora em nome de Jesus, que o Senhor, por misericórdia, fale aos nossos corações. Senhor, fale ao meu coração, fale ao coração do meu irmão. Pai, nós não viemos aqui para ouvir homem, nós viemos aqui para ouvir a tua palavra. Oh Deus, nós precisamos dessa palavra. Deus, eu peço que essa palavra cause um impacto poderoso na vida de cada um de nós. Senhor, que essa palavra traga transformação, conversão, libertação. É a minha oração. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Queridos, José, e esse texto nos fala sobre José, filho de Jacó. Alguns de vocês conhecem muito bem esta história. Ele enfrentou as circunstâncias mais duras, as circunstâncias mais cruéis que alguém pode experimentar por parte de sua família. Eu não sei quais são os traumas que você tem da sua família. Eu não sei o que a sua família fez com você. Eu não sei que pai, mãe, irmãos fizeram com você. Mas eu quero dizer a você uma coisa nessa noite. Dificilmente alguém enfrentou na sua família, durante a sua vida, aquilo que José enfrentou. Ele foi invejado. Ele foi discriminado.
ele foi rejeitado, ele foi odiado por seus irmãos que não o suportavam, e tudo fizeram para livrar-se dele, chegando a pensar em matá-lo, e só não mataram porque o filho mais velho não permitiu. Você pode entender isso? Você está acompanhando? Você está vendo o filme? Está percebendo? Apesar de ser o filho preferido do seu pai, José era filhinho de papai. José era o Mauricinho da família. Tem Mauricinho na sua família? Ele era o Mauricinho da família, era José. Então imagina, ele era o Mauricinho, queridinho do papai, mas apesar disso, apesar de ter sido criado com toda a fartura, com todo o conforto da época, ele foi violentamente arrancado da sua família e vendido como escravo para uma terra estranha. Você já pensou nisso? Apesar de ter sido um escravo com uma conduta irrepreensível, apesar de ter de resistir à sedução da sua patroa, ele foi caluniado, ele foi condenado à prisão, tendo escapado por muito pouco, mais uma vez, da pena de morte. Vocês podem acompanhar? Vocês podem acompanhar essa trajetória? Vocês estão vendo a vida desse moço? E nós estamos falando aqui de um rapaz que, nessa época, tinha os seus 17, 18 anos de idade. Vocês estão vendo o que esse moço está enfrentando? Apesar de preso injustamente, a sua prisão foi injusta, casuística. Apesar de ser preso de forma injusta, ele se torna o braço direito, o carcereiro, veio a ser o encarregado da segurança dos demais detentos e servindo com um ânimo e uma eficiência impressionantes e digna de todo elogio. Apesar de esquecido, ignorado pelos oficiais do rei que estiveram com ele na prisão, aos quais interpretou os sonhos, e aos quais pediu a sua libertação, continuou preso, esqueceram dele, o deixaram mofando na prisão mais 2 anos, ele continuou firme, sem se abater, e você aí com a unha encravada, desesperado, pensando em acabar com a sua vida. Olha a vida desse moço, olhem a vida desse moço. Finalmente, quando já governador do Egito, recebe e reconhece, na condição de governador, os irmãos que haviam sido responsáveis por todo o seu sofrimento, por todo o seu infortúnio. E agora, ele, governador, os irmãos não o reconhecem como governador, Senhor poderoso, ao invés de se vingar e descarregar sobre eles toda a mágoa, toda a ira, todo o ressentimento, ele os abraça, perdoa e ministra graça aos seus corações. E você, por muito menos, não fala com seu parente há anos e anos e anos. Querida igreja, queridos irmãos, se vocês estão olhando para mim, então me respondam, por favor. Como é possível uma pessoa rejeitada, uma pessoa odiada pelos irmãos de sangue, odiada pelos irmãos de sangue, não nutrir mágoa, não nutrir ódio em seu coração? Me expliquem como é possível isso? Como é possível passar por tudo isso e não ficar magoado? Não ficar com mágoa, com ódio? Como é possível, me expliquem, uma pessoa agredida física, moral, psicologicamente pelos seus irmãos, ele foi abusado espiritualmente, psicologicamente, emocionalmente, fizeram o bullying, pior dos bullyings. Ele passou por tudo isso. Me expliquem como é possível alguém que passa por tudo isso não experimentar amargura e ódio no seu coração, quando por muito menos o seu coraçãozinho aí está cheio de mágoa. Você é mimimi puro, é ou não é? Mimimi puro, é só chegar perto de você. Irmãos, como é possível?
Como é possível, me expliquem, uma pessoa ser desprezada? Como é possível uma pessoa ser vendida como mercadoria pelos seus irmãos e ainda assim não desenvolver amargura, ira, raiva, rancor, ressentimento no seu coração? Como é possível? Me expliquem. Como é possível uma pessoa ser injustamente expulsa da casa, do convívio dos seus queridos e não viver se queixando, se lamentando? Como é possível isso acontecer? O que eu quero dizer a vocês nesta noite é que é possível vivermos uma vida sem mágoas, sem rancores, sem amarguras, sem ódios, se nós aprendermos as lições que José aprendeu. E é sobre essas lições que eu quero lhes falar nessa noite. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você é esse: vivendo sem mágoa e sem ódio no dia a dia. Eu creio que esse é o maior problema das nossas famílias. É isso que afasta casal um do outro. É isso que leva ao divórcio. É isso que afasta filhos dos pais e pais dos filhos. É isto. E eu sei de uma coisa, que todos nós aqui, incluindo eu, todos nós temos problemas nesta área. Todos nós aqui. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você nessa noite. Todos nós temos algo na nossa vida, todos nós. Talvez você aqui nessa noite seja um poço de mágoa, um poço ou uma poça de água, de mágoa, muita mágoa, muito ressentimento. Talvez tenhamos gente aqui brigado. Talvez tenhamos casais aqui nessa noite brigados um com o outro. Você está sentado junto aí, mas você está pinicando, está beliscando o outro. Está vendo aí? Está beliscando. Ou então você trouxe uma taxa e está enfiando a taxa no outro, cutucando lá o negócio. Sabe? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Tem mágoa assim. Irmãos, eu ando no meio das pessoas e algo que tem me impressionado é isso. Quantas pessoas já falaram comigo e disseram isso: irmãos, como pode um casamento nos levar a um poço de mágoa? Como pode a gente ter um filho, ter uma filha, e o relacionamento entre nós ser um poço de mágoa? Como pode isso acontecer? Irmãos, nessa noite, a minha oração, esse texto tem me abençoado tanto, mas tanto, eu tenho aprendido. Eu já falei com vocês, depois que eu chegar no céu, uma das pessoas que eu quero encontrar, não sei quanto tempo vou levar, não sei quantos séculos, milênios, eu não sei, mas eu vou encontrar José. Irmãos, eu quero encontrar esse moço, não, essa pessoa lá no céu, e dizer o quanto a sua vida abençoou a minha vida, o quanto essa vida abençoou a minha vida, vivendo sem mágoa e ódio. É possível. Liberte-se da mágoa e do ódio. Nós cantamos aqui: eu sou livre. Ninguém com mágoa e ódio é livre. E a gente fica aqui cantando: sou livre, sou livre. Mentira! Você é escravo dessa mágoa, dessa ira, diz que toma o seu coração. Como, pastor? Como é que a gente se livra desse negócio de mágoa, de ódio, de ira? Como é que eu deixo de ter essa carranca? Tem gente que isso é tão sério que vive com uma carranca, não consegue nem rir, não consegue sorrir de tanta mágoa, de tanta ira, de tanto ódio que tem. Como é que a gente se liberta? Aprendendo o que José aprendeu. Quando a gente olha a história de José, há lições aqui preciosíssimas que nós precisamos aprender na nossa vida. Irmãos, é possível viver uma vida sem mágoa e sem ódio, desde que nós aprendamos e creiamos como José em algumas verdades bíblicas que nós precisamos internalizar. Aprenda isso no seu coração. Em primeiro lugar, José aprendeu essa verdade: Deus sempre trabalha através das circunstâncias. Aprenda isso na sua vida. Deus sempre trabalha através das circunstâncias. Não são os outros, é Deus trabalhando. É Deus trabalhando através das circunstâncias. Veja esse texto.
Veja esse texto, os irmãos vêm para José, eles agora ele se identifica com os irmãos o reconhecem, e olha, agora quando os irmãos vêm, quando os irmãos ficam apavorados, agora José é o governador do Egito, agora ele vai acabar com a gente, agora ele vai nos prender, agora ele vai descarregar sua mágoa, sua ira, sua mágoa sobre nós, ele vai se vingar. José chega para eles e olha a visão de José. Essas palavras traduzem uma visão. O que você fala, traduz a sua visão. Suas palavras traduzem a sua visão. O que você fala, traduz uma visão. Eu visito uma pessoa, eu ligo para uma pessoa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Essa pessoa me encontra assim: pastor, o senhor não ligou para mim no domingo. Essa pessoa está passando uma visão. Ela está passando uma visão. Eu ligo uma vez no ano para uma pessoa, e essa pessoa nunca mais esquece, e conta para todo mundo: pastor ligou para mim em 2014, no mês de julho, às 3 horas da tarde. E ela nunca esqueceu. Quando ela fala isso, ela está demonstrando, revelando uma visão. O que nós falamos revela a nossa visão. Por isso a leitura da Bíblia é tão importante, porque ao ler a Bíblia, nós vamos aprendendo visões de Deus para as nossas vidas. José, ele tem esta convicção, ele aprendeu isso, e nós precisamos aprender. Você quer viver sem mágoa? Você quer viver sem ira? Você quer largar o mimimi? Você quer deixar de ser o mimimi, uma mimimi? Então você precisa aprender isso. Deus sempre trabalha através das circunstâncias. Quando os irmãos vêm, quando os irmãos se desculpam, quando os irmãos ficam apavorados diante do que fizeram, olha o que José diz. Agora, ele falando com os irmãos: não se aflijam, não se recriminem por me terem vendido para cá. Não fiquem se recriminando, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Porque José não ficou curtindo uma mágoa e um ódio? Porque ele teve esse discernimento. Deus estava agindo através dos seus irmãos. José tem essa visão tremenda, ele discerne o agir sobrenatural de Deus, e ele diz para os irmãos: vocês me venderam, mas na verdade não foram vocês, Deus estava agindo, porque Deus age de forma sobrenatural, e ele tem esta visão, ele tem essa percepção. Precisamos, irmãos, discernir o propósito maravilhoso de Deus por detrás daquilo que está acontecendo conosco. Veja, José, o foco de José não são os irmãos. Vocês fizeram mal comigo. Vocês me rejeitaram. Vocês não são dignos de mim. Vocês são isso. Vocês são aquilo. É a visão dele, o foco dele é Deus. Ele olha para Deus. Para de olhar para as pessoas. Pare de olhar para as pessoas, de comentar o que as pessoas fazem e se queixar das pessoas. Quando no Egito alguém perguntava para José: como foi que você veio parar aqui? Ele não ficava com mimimi. Meus irmãos, fizeram isso comigo. Tadinho de mim. Eu sou isso. Ele dizia: não, Deus me enviou. Deus me enviou. Mas não foi seus irmãos? Não. Por detrás da atitude dos meus irmãos, Deus estava agindo. Deus tinha um propósito maravilhoso na minha vida. E meus queridos irmãos, quando temos essa visão, quando começamos a perceber que Deus trabalha através de todas as circunstâncias, quando começamos a discernir o agir sobrenatural de Deus, quando o nosso foco está em Deus e não nas pessoas, em Deus e não nas circunstâncias, quando eu entendo que Deus tem um propósito naquele chefe terrível que está me perseguindo o tempo todo, o meu foco não está nele, mas no Deus, que Deus está permitindo que haja dessa forma na minha vida.
O meu foco não está na pessoa, o meu foco não está na circunstância, está no Deus que está agindo através dessa circunstância. E eu vou procurar pedir ao Senhor que Ele me faça discernir o agir de Deus, o propósito de Deus naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E quando, irmãos, nós temos essa convicção, essa visão, essa percepção, não há mágoa, não há ira, não há ressentimento, porque eu sei que Deus está agindo na minha vida. Irmãos, vocês estão entendendo isso? Vocês podem entender isso, que vocês estão olhando e vendo de forma errada. Quando eu me magoo, eu olho para as pessoas. Eu olho para as pessoas, eu olho para as circunstâncias, eu falo mal das pessoas, eu conto para todo mundo, eu quero que as pessoas tenham pena de mim, eu quero que as pessoas sejam solidárias comigo, eu quero colocar todo mundo contra aquela pessoa. Eu vou para o Facebook, eu vou para o Bookface, eu vou para tudo que é mídia social, falar, colocar, e aquela história, destilar o meu ódio, o meu rancor, porque eu estou olhando para a pessoa errada. Eu não tenho discernimento espiritual. Irmãos, a coisa mais triste, vou falar para vocês, é um cristão sem discernimento espiritual. Cristão, está na igreja, canta, louva, faz tudo, parece, né? É um cristão, mas ele não tem discernimento espiritual. Você sabe que você está cheio de mágoa aí? Você sabe que você cortou relações com essa pessoa? Você sabe? Você sabe por que você tem falado mal de tantas pessoas? Porque você tem esquecido que Deus trabalha através das circunstâncias. Não foram vocês, Deus me enviou à frente. Não se aflijam nem se recriminem, pois foi para salvar vidas. Ele discerniu um propósito. Há propósito na perseguição que você está sofrendo. Há propósito naquilo que você está enfrentando. Discirna nessa noite, peça a Deus: Senhor, me faça discernir. Há um propósito. Ele percebeu que Deus estava agindo de forma sobrenatural. Deus me enviou na frente de vocês para lhes preservar um remanescente e salvar a vida de vocês com um grande livramento. Deus estava agindo, não foram vocês, foi Deus agindo através de vocês. Deus estava agindo. E eu quero dizer a você que quando nós entendemos que Deus está agindo, não há mágoa, não há ressentimento, não há ódio no meu coração. Porque eu entendo que Deus está agindo na minha vida. E você precisa entender essa verdade nessa noite. Irmãos, é possível viver uma vida sem mágoa e ódio. Há pessoas que passaram por esse mundo e viveram o tempo todo magoadas e odiando. Eu não sei você, mas eu conheço gente assim. Sempre que eu encontro, a pessoa está sempre cabeça baixa, está sempre criticando alguma coisa, está sempre amarga, está sempre com algum problema, sempre. Vai passar pela vida. Deus dá 70, 80, 90, 100 anos. Deus nos dá aqui e a pessoa passa a vida inteira magoada, odiando, se queixando, falando mal de alguém. Irmãos, se libertem disso, por amor de Deus. Pelo amor de Deus, se liberte disso. É possível viver uma vida sem mágoa. É possível viver uma vida sem ódio. Seja livre. Ninguém com mágoa e ódio no coração é livre. Ninguém é livre dessa forma. Você precisa aprender e crer como José. Você precisa aprender e crer. Outra verdade que José aprendeu, maravilhosa: Deus sempre está no controle de toda a circunstância. De toda a circunstância, seja ela qual for. Irmãos, nós precisamos entender essa verdade. Isso é tão difícil do crente entender. É tão difícil, irmãos. Nada pode acontecer com você se o Senhor não permitir. O diabo não pode chegar a você se Deus não permitir, ou se você der brecha. Irmãos, o meu problema não é com o diabo. Eu não tenho problema nenhum com o diabo. O meu problema é o meu pecado.
Eu não tenho problema nenhum com o diabo. O problema é o meu pecado, porque é o meu pecado que dá brecha para o inimigo entrar na minha vida. Deus está no controle. Eu vejo crentes assustados. Acontecem 3 fatos negativos, 3 problemas quase que sucessivos, e o crente já tropeça e já começa a pensar: meu Deus, o que é que está acontecendo? E logo vai chegar alguém para dar um diagnóstico espiritual, e é uma confusão só. Deus está no controle. Nada pode acontecer sem a permissão do Senhor. Na minha vida, nada pode acontecer sem a permissão do Senhor. A palavra de Deus diz que eu sou do Senhor e o maligno não pode me tocar, e não pode mesmo. E ai de mim se ele pudesse, ai de mim se ele pudesse, mas não pode, porque eu sou lavado pelo sangue de Jesus. A minha vida é propriedade do Senhor, e Ele só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Leia o livro de Jó e vocês vão entender. Irmãos, vocês acham que o diabo não queria matar Jó? Vocês acham que o diabo não queria me matar, não quer matar você? E ele fica lá argumentando, mas o Senhor falou: tá bom, você pode tirar todos os bens de Jó. Aí tirou todos os bens, o Jó continuou: mas o Senhor disse: tira a saúde, tira tudo, mas não toque na vida dele. Sabe por quê? Porque o diabo não tem poder. Na minha vida quem tem poder é o Senhor. Eu vou morrer no momento em que o Senhor decidir que é a hora de partir. Não tem jeito, não tem jeito. Deus está no controle. Meus irmãos, pelo amor de Deus, entendam isso. Irmão, coloca isso na sua mente, na sua cabeça. Deus está no controle. Deus está no controle. Não foi a pessoa que errou, Deus permitiu de alguma razão, e Deus tem algum propósito nisso. E José tem essa convicção perfeita. Olha o que ele diz agora no verso 8: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. José está dizendo para os irmãos: olha, o Senhor esteve e vai estar o tempo todo no controle. É Ele que permite cada ação que nós sofremos, é Ele que permite cada situação que nós enfrentamos, e José tem isso absolutamente claro. Não foram vocês, por isso não há ódio no coração, por isso não tem rancor nenhum em relação a eles. Os irmãos estão apavorados: e agora ele vai se vingar, agora ele vai vir contra nós. E ele diz: não, sabe por quê? Porque Deus tem estado o tempo todo. O Senhor permitiu que vocês agissem dessa forma comigo. O Senhor permitiu. O Senhor permitiu que vocês agissem. E se o Senhor permitiu, não há ódio no meu coração. O Senhor permitiu todas as situações que eu enfrentei, e agora o Senhor me colocou. Foi o Senhor que me colocou como ministro do faraó, administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Foi o Senhor, foi o Senhor. E isso só foi possível, meus irmãos, porque não havia ódio, porque não havia rancor no coração. Quando o faraó o entrevistou, ao invés de se queixar dos irmãos, ao invés de ficar falando mal da sua vida, José está ali, alegre, feliz, grato a Deus, sabendo essa verdade bendita: Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, Deus está no controle. Não se desespere, não fique preocupado, não fique desesperado, não se magoe à toa, não fique irado. Deus está no controle, Deus está no controle. É Deus que permite. Toda ação que acontece na minha vida, toda a situação que eu enfrento, seja ela qual for, o Senhor permitiu, porque se o Senhor não permitir, não vai acontecer. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele tem tudo nas suas mãos. Então, querido, nesta noite, olhe para o Senhor, saiba que Deus está no controle,
Saiba que o que está acontecendo tem a permissão do Senhor. Saiba que Deus está agindo nessa situação que você está enfrentando. Há um propósito, Deus está no controle. Nada está fora do controle do Senhor. Então você pode ter paz. Você não precisa ter rancor, ter ódio no coração, se voltar contra as pessoas. Você pode descansar e dizer: Senhor, eu sei que por trás de tudo isso que está acontecendo, o Senhor está agindo, o Senhor está permitindo, e o Senhor quer me levar a algum lugar. O Senhor tem algo especial para a minha vida, e Deus, eu creio, eu descanso, eu recebo isso para o meu coração. E você fica tão alegre e feliz no Senhor. Um coração alegre e feliz no Senhor não tem lugar para a mágoa e para o ódio. Onde há mágoa e ódio, o Espírito Santo é colocado para lá. Não há espaço para os dois. Não há espaço para os dois. Liberte-se dessa mágoa e desse ódio nesta noite. Eu sei que você está olhando para mim e está pensando: mas o senhor não sabe o que fizeram comigo. E você também não sabe o que fizeram comigo. Você também não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que eu já passei na vida. É interessante, as pessoas olham para o pastor e pensam que, e alguns até dizem: e como é que vai? Não como o senhor, né, pastor? Meu irmão, nunca fala isso não. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Não tão bem quanto o senhor, não é, pastor? Você não sabe de nada, meu irmão. Você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Mas eu sei de uma coisa: Deus está no controle. Eu já passei por muitas situações, algumas delas difíceis, algumas outras muito difíceis, algumas outras extremas, de morte. Vale da sombra da morte. O que é o vale da sombra da morte? É você estar numa situação onde a morte está ali do lado. Está ali do lado. Basta se você está lá, andar no vale da sombra da morte. Eu gostava de recitar esse texto, mas um dia eu vivi esse texto. Eu recitava esse salmo, mas hoje eu vivi esse salmo. Eu vivi esse salmo. Eu sei o que é andar pelo vale da sombra da morte, onde a sombra da morte começa a vir sobre você. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Mas eu sei também o que é confiar e saber que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Eu sei o que é uma situação de desespero. Eu sei o que é uma situação em você não ter saída e você dizer: Deus não tem saída. Deus, a minha vontade é enfiar a cabeça no buraco, é sumir, eu não vejo saída, mas eu sei que o Senhor está no controle. Já houve muita gente que fez muito mal, mas como eu creio nessa palavra, não há mágoa no meu coração, não há lugar, porque onde Cristo está, a mágoa e o ódio não podem estar juntos, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. É possível viver uma vida sem mágoa, uma vida sem ódio, desde que nós aprendamos e creiamos como José. Uma outra verdade maravilhosa, que Deus sempre nos conduz acima das circunstâncias. Deus sempre nos conduz acima das circunstâncias. Aprenda isso. Ser cristão é viver acima das circunstâncias. Não é viver dominado pelas circunstâncias, não é viver debaixo das circunstâncias, não é ser escravo das circunstâncias, é viver acima das circunstâncias. José aprendeu isso e sabia muito bem. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele, depois que o pai morreu, ficaram apavorados, disseram: agora José, governador do Egito, agora ele vai se vingar, agora ele vai se vingar, agora ele vai se vingar. Quem tem Jesus não se vinga. Minha é a... Eu não preciso me vingar. Eu tenho alguém que me vinga. Eu tenho alguém que me vinga. Eu não preciso. Eu entrego para ele. Então veja, vieram os irmãos, se prostraram diante de José e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. Os abençoados aí, desesperados agora, com medo de José: nós somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? E ele fala ao coração dos seus irmãos: irmãos, é o momento, é a hora. Esse cara vai ver,
Quando eu puder. No dia em que eu for chefe desse negócio aqui. No dia em que eu estiver acima dele. Eu vou acabar com a raça desse camarada. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Quando eles vieram, eles estão ali, nós somos seus escravos. Tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão. Olha a palavra de José. A palavra de José é essa: não tenham medo. Não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus. Eu sou irmão de vocês. E a Bíblia diz que José falou ao coração de Deus de uma forma tremenda. Irmãos, conduzir acima das circunstâncias é isto, é pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração amoroso, um coração cheio de compaixão pelas pessoas, inclusive aquelas que erraram em relação a nós, um coração generoso, um coração de perdão, um coração perdoador. Nós precisamos aprender a perdoar. O coração de José era um coração perdoador. Viver acima das circunstâncias é ter um coração amoroso, é ter um coração generoso. E quando o meu coração é um coração igual ao de Jesus, compassivo, amoroso, generoso, não há mágoa no meu coração, há perdão. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, estava vivendo lá uma situação, e eu falei para a pessoa: você precisa perdoar. A pessoa deu um murro na mesa para não dar um murro em mim. E eu andei assim para trás, que eu pensei: é agora, Senhor. Porque eu falei: você precisa perdoar. Não fale isso. Pum! E eu disse: esse negócio na mesa era para mim. Como não podia bater em mim, bateu na mesa. Perdão. Ser cristão é perdoar, inclusive os inimigos. Uma esposa foi ao pastor e disse: pastor, não amo mais meu marido. Não quero mais ficar com ele. Não o amo mais. O pastor falou: tudo bem, você não o ama como marido? Não. Então ame como irmão em Cristo. Não, eu não, nem como irmão em Cristo eu consigo amá-lo. Não, nem como marido, nem como irmão em Cristo. Então ame-o como inimigo. Que a Bíblia diz o quê? Amai os vossos inimigos. Irmãos, esses textos estão na Bíblia para a gente viver, sabia? Não é para a gente contar para os outros. Não é para a gente achar bonitinho. É para a gente viver na nossa vida. É para colocar em prática. É perdoar quem me ofendeu. É perdoar quem me fez mal. É perdoar. É pedir ao Senhor: Deus me faça viver acima das circunstâncias. Não tem mas. Não tem. Não entra por esse caminho, não. Porque esse é o caminho da mágoa, do ódio, do ressentimento, do mimimis. Não entra por isso. Sai disso, meu irmão. Sai disso, minha irmã. Saia desse negócio. Pede a Deus: Senhor, eu quero um coração igual ao teu, um coração generoso, perdoador. Senhor, me ajude a perdoar quem me fez mal, quem não gosta de mim. Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa. Perdão, perdão. Nós temos que ter um coração transbordando de perdão. Mas fulano fez, meu querido, não importa o que fez. A questão não é o outro, a questão sou eu diante do Senhor. Os irmãos vieram, se prostraram, apavorados. Nós somos seus escravos. Olha, tenha misericórdia. Ele disse: não tenham medo, eu não sou Deus. E eu já perdoei vocês. Eu já perdoei vocês. José já tinha perdoado os seus irmãos, que fizeram tanto mal, tanto mal, tanto mal. Mas José sabia que Deus estava agindo ali. Deus estava agindo o tempo todo. Peça a Deus nessa noite: Senhor, me conduza acima das circunstâncias. Senhor, eu não quero ser essa pessoa que eu tenho sido. Encrenqueira, encrencada, o tempo todo, cheio de mágoazinha. Irmãos, nós somos casca de ovo, a gente se ofende com tudo, a gente, qualquer coisinha nos ofende. Irmãos, nós temos que andar acima das circunstâncias. É o vizinho do lado que faz um negócio que eu não gostei, vivemos nesse negócio: não gostei disso, não gostei, olha, não gostei, passe a gostar, meu irmão. Para com esse negócio: não gostei, não gostei, não gostei, não gostei. Você não gosta de nada. Então pede ao Senhor para te levar para o céu. Porque de repente nem do céu você vai gostar. De repente você vai chegar no céu e vai dizer: não gostei. O apóstolo Pedro: não gostei. Eu não vou dizer o que eu ia dizer, porque não posso dizer o que eu ia dizer, que não ia dizer o que eu vou dizer. Então, meu irmão,
Não tem isso, não. A questão é essa: Senhor, me conduz acima das circunstâncias. Um dia cheguei na garagem, o carro estava arranhado, olhei o carro, perguntei para o manobrista: foi você? Não. Eu disse: você está mentindo, eu sei que foi você. Eu sei que foi você, mas olha, fica tranquilo, eu não vou falar com o síndico, eu sei que esse negócio é difícil, mas vou pedir uma coisa para você: tenha mais cuidado, vê se você não arranha de novo o carro. O camarada passou até a lavar o meu carro. É um cuidado só. Perdão. Sim, eu podia dar uma bronca, eu podia falar para o síndico, eu podia fazer e acontecer, mas o Senhor falou ao meu coração naquele momento: perdoa, filho, perdoa. Ele é apenas um manobrista, ganha tão pouco, tadinho. Todo mundo pisa, que a gente gosta de pisar quem está embaixo da gente, né? Você sabe que a gente tem que aprender o contrário. Você tem que honrar quem está abaixo e pisar quem está acima. Aprenda isso. Aprenda isso na vida. Honre quem está abaixo de você e pisa em quem está em cima de você. Não pode pisar em ninguém, gente. Quem falou em pisar alguém? Mas nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Irmãos, eu tenho o maior carinho com as pessoas que estão abaixo. São pessoas que normalmente são invisíveis. Pessoas invisíveis. Pessoas invisíveis. Às vezes o ajudante do porteiro do prédio, o Zé, o Manel, o fulano, você já passou por ele e disse: como é que você está? Como é que está a sua vida? Você está bem? Você está bem? Olha, Deus te abençoe. Posso fazer uma oração por você? Irmãos, nós precisamos aprender a ter um coração generoso, um coração amoroso, um coração perdoador. Peça a Deus nessa noite: Senhor, me dê um coração igual ao seu, um coração cheio de perdão. Deus, eu estou cansado desse negócio do não gostei. Marido chega em casa, a mulher vem com aquele dedo: não gostei de não sei do que. Pronto, já tem uma briga. Aí da outra vez é o marido que vem para a mulher: não gostei. Aí vem o filho: pai, não gostei. Mãe, não gostei. É um não gostei só, gente. É um não gostei só. Perdoa. 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 E quando a gente perdoa, a gente passa a gostar de tudo. A vida se torna mais fácil. A vida deixa de ser cinza para se tornar colorida, porque o Senhor nos conduz acima das circunstâncias. E finalmente, é possível viver uma vida sem mágoa, sem ódio, desde que nós aprendamos e creiamos como José. Outra verdade: Deus sempre intervém em todas as circunstâncias. Você nunca está sozinho. Deus sempre intervém em todas as situações. Olha o que diz lá José: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vocês planejaram mal. Irmãos, Deus sempre intervém. E sabe o que eu tenho aprendido? Deus sempre transforma derrotas em vitória. Deus sempre transforma o mal em bem. Deus sempre transforma a maldição em bênção. Deus sempre vai transformar. Podem tentar me derrotar, o Senhor vai transformar essa derrota em vitória. Podem tentar me amaldiçoar, o Senhor vai transformar essa maldição em bênção. Podem tentar o mal contra mim, o Senhor vai transformar o mal em bem. Quando o meu coração é puro diante de Deus, quando não há mágoa, quando não há resistência, quando eu entrego ao Senhor, quando eu olho para o Senhor, o meu Deus intervém e Ele transforma completamente. E foi o que José falou: vocês planejaram mal, e vocês foram maus, e vocês foram cruéis, e vocês planejaram tudo que era mal. Vocês planejaram, mas Deus transformou em bem. Satanás planejou o mal para a sua vida, mas Jesus vai transformar em bem. O Senhor transforma a derrota em vitória, maldição em bênção. Então nessa noite, entregue a sua vida a Cristo, entregue o seu casamento, entregue a sua família. E se alguém está fazendo mal contra você, se alguém está fazendo coisa ruim contra você, saiba, o Senhor vai transformar isso para a honra e glória do nome do Senhor. Irmãos, essa é a verdade da palavra de Deus. Os irmãos tentaram acabar com José. Inveja. Na verdade, qual era o problema dos irmãos dele? Inveja dele.
queridinho do papai, metido a sabido, se achava super espiritual, mais espiritual que todo mundo, achava que era o melhor da família, e eles não aguentavam, planejaram mal contra ele. Mas não havia mal no coração. Não havia mal no coração de José. E quando intentam o mal contra mim, mas não há mal no meu coração. Quando intentam me derrotar, mas não há derrota no meu coração. Quando intentam me amaldiçoar, mas não há maldição no meu coração. Deus transforma isso numa vitória, numa bênção maravilhosa e sem medida. E eu sou um abençoado do Senhor. E você é um abençoado do Senhor. Você é uma abençoada do Senhor, que vive uma vida. Mas você não vai se vingar, não? Mas fulano falou isso em você. Mas fulano fez isso para você. Não preciso me vingar. Não, mas você não está com raiva? Não estou com raiva nenhuma. Estou com raiva nenhuma. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. E sabe o que acontece quando fazemos isso? O Senhor transforma completamente. O Senhor transforma completamente. Da escravidão ao trono. De escravidão ao trono foi a viagem que José fez, porque não havia ódio, não havia mágoa no seu coração. Nessa noite, liberte-se de toda a mágoa, de todo o ódio. Eu sei, talvez tenham feito tanto mal com você. Eu sei, eu conheço tanta história, pais que fizeram tanto mal. Hoje mesmo estava ouvindo uma história dessas, né? Pai que faz mal, pai que abandona, pai que rejeita, mãe que assim, irmão então nem se fala, Ontem mesmo estava conversando com a Esther, a gente é criado junto, quando é criança é tão gostoso, a gente se torna adulto, dizem que é seu irmão, mas você olha para aquele traste, aquela sem vergonha, você diz, esse negócio é meu irmão? É que disseram que nasceu da mesma mãe, mesmo útero, mas você olha, nem parecido com você ele é, ou ela é, e completamente diferente, faz uns negócios estranhos, você não pode falar, você não pode dizer nada, briga o tempo todo, e você diz, Deus, tenha misericórdia. E quantas vezes a gente briga, a gente não fala mais, não vou na casa de fulano, não vou mais na casa dele, não faço mais nada não pode tirar o cavalinho da chuva, não quero mais nada, não sei o quê. E fica aquela coisa remoendo. Eu nunca esqueci de uma senhora que eu atendi, ela tinha uns 80 anos de idade, lá pelas tantas conversando, ela disse, pastor, há 60 anos que eu não falo com a minha cunhada. Eu disse, o quê? 60 anos? Há 60 anos que aquela mulher guardava uma mágoa da sua cunhada no seu coração. Irmão, esse negócio apodrece. Negócio desse guardado 60 anos de coração, isso vai apodrecendo tudo. Um coração desse está apodrecido, uma alma dessa está podre, completamente apodrecido. Será que nós temos gente apodrecida aqui nessa noite? Corações que estão apodrecidos por esses sentimentos, que vão acabando, que vão nos corroendo por dentro, corroendo completamente. Será que temos alguém assim? Liberte-se disso nessa noite, em nome de Jesus. Que cada um de nós, a exemplo de José, possa aprender e possa crer que Deus sempre trabalha através das circunstâncias. Que cada um de nós possa aprender que Deus sempre está no controle de todas as circunstâncias. Aprendermos que Deus sempre nos conduz acima das circunstâncias. Eu não sou vítima de nenhuma circunstância, não. Eu não sou vítima de nenhuma circunstância. O Senhor me conduz acima das circunstâncias. Que nós possamos aprender que Deus sempre intervém. Quando eu deixo Deus intervir. Porque às vezes eu intervenho antes. E aí eu frustro os planos de Deus. Então eu não posso intervir. Deixa Deus agir. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Essa batalha é minha, diz o Senhor. Filho, você não tem que fazer nada. E o Senhor intervém. E o Senhor transforma de uma forma maravilhosa. E assim viver uma vida livre, uma vida abundante, uma vida sem mágoa, uma vida sem ódio. Meu irmão, você está olhando para mim? Está mesmo? Meu irmão, você precisa se libertar disso nessa noite. Você não pode viver mais. Nós só temos 80 anos.
Nós só temos 60, 70, 80 anos. 90 anos aqui nesse mundo para viver uma vida de mágoa, de ódio. Não, não rejeita isso. Nessa noite, em nome de Jesus, diga: Deus, eu quero essa vida livre. Eu não quero mágoa, eu não quero ódio, eu quero ser livre. Deus, eu quero que a minha família seja instrumento e bênção de Deus na vida daqueles que estão ao meu redor. Senhor, eu quero que a minha família tenha uma célula. Deus, eu quero participar. Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Irmãos, não pode ter célula na casa de gente magoada. Não pode ter célula na casa de gente ressentida e com ódio. Não pode, não pode. Então se liberte. Deus quer que você seja um instrumento de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor. Agora, se você vive espalhando ódio, rancor, ressentimento, como você vai chamar as pessoas? Então, nessa noite, seja o que for que fizeram para você, libere perdão, libere perdão. Olhe a vida de José, comece a pensar: Deus, eu quero ter o que o Senhor deu para ele, eu quero que o Senhor me dê nessa noite, eu quero me libertar. Deus, eu quero ser livre. Senhor, eu quero viver acima das circunstâncias. Deus, me ajude a crer que o Senhor está no controle, que o Senhor intervém, que o Senhor me leva a viver acima, que o Senhor sempre transforma. Deus, me mude nessa noite. Deus, me transforme nessa noite. Eu não quero continuar vivendo desse jeito, não, Deus. Eu não quero continuar vivendo desse jeito. Triste, desanimado, sem ânimo para viver, carregando um peso danado nas minhas costas. Peso danado nas minhas costas. Todo mundo está contra mim. Todo mundo está contra mim. Todo mundo está fazendo mal para mim. E José está lá: vocês tentaram fazer o mal, mas Deus transformou em bem. E o meu Deus é um Deus maravilhoso. E ele podia viver uma vida maravilhosa. E diz o texto sagrado que ele falou ao coração deles e ele os consolou. E choraram juntos. Porque havia perdão, havia amor, havia reconciliação, havia um ambiente de Deus. O ambiente de Deus. Irmãos, tragam o ambiente de Deus para o casamento e para a família de vocês. Ambiente de Deus. Tragam o ambiente de Deus para a família de vocês, para os lares de vocês. Ah, coisa boa. Você se dá com todos os irmãos, com todos os primos, com todos os tios, com todo mundo. Você é uma alegria, porque o seu coração é um coração cheio de perdão. Você pode ir onde for, você pode estar com quem for, seu coração está livre. Não há ódio, não há rancor. Há liberdade em Cristo Jesus. Transforme o seu lar num céu. Transforme o seu lar num céu. Transforme a sua vida num céu. O céu é Jesus, e onde Jesus está, o céu é ali. Faça da sua vida, do seu casamento, da sua família, do lugar onde você está, um céu. Faça isso. Peça ao Senhor nessa noite: Deus, eu quero ser livre. Pai, se existe alguma raiva, algum ódio, algum rancor, que o Senhor me liberte nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar Minha Família Está de Pé, não é? Amém. Eu não sei se você tem família aqui nessa noite. Dá para você ficar pertinho da sua família? Todas as famílias juntas? Você pode ir procurar a sua família e ficar ali pertinho? Dá para vocês ficarem assim abraçados ou de mão dada, sem pinicarem um no outro? Isso. Abraçadinhos. Que coisa linda. Você, minha filha, vem cá. Você está indo para onde, minha irmã? Ela deve estar indo lá para o marido dela, né? Sobe aqui. Não dá para subir? É a idade. A idade não dá para subir mais. Aê! 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 Isso é estratégia. Isso é estratégia. Dá sempre certo, né? Amém.
Amém. Senhor, abençoa a minha casa. Talvez você não tenha aqui nessa noite alguém, né? Talvez algum filho, talvez você esteja sem esposo, sem esposa. Fica triste não. Fica triste não. Ele vai vir em nome de Jesus. Profetiza isso. Profetiza isso. Ah, gostaria tanto. Então não fala gostaria, fala eu profetizo que ele vai estar aqui um dia, junto comigo, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos cantar?